A graça e a paz do Senhor Jesus. Eu quero agradecer a todos que estão aí conosco, lembrando que essa live nós estamos falando sobre o livro Uma Vida com Propósito. O autor é Rick Warren e você não está aqui por um acaso, ok? Lembrando que nós já falamos 6 capítulos. O primeiro capítulo nós falamos sobre tudo começa com Deus. O segundo capítulo, não sou um acidente. O terceiro, o que dirige a sua vida. O quarto, criado para ser eterno. E o quinto, enxergando a vida do ponto de vista de Deus. O sexto, a vida é uma atribuição temporária. E o sétimo, a razão de tudo, ok? Hoje nós vamos falar sobre esse tópico, a razão de tudo, mas nós não vamos falar totalmente o capítulo inteiro, porque ele tem muito assunto. Como é uma riqueza de material, eu vou fazer em 2 vezes, até para não ficar muito extenso. E assim eu creio que vai ser bênção para todos nós, em nome de Jesus. Você que está aí conosco, compartilhe, curta, comente em nome de Jesus. Eu tenho a certeza que vidas serão abençoadas, curadas, libertas através desse material tão rico que vem nos abençoar. Amém? Lembrando que o nosso site é www.igrejabatistaeulan.com.br www.igrejabatistaeulan.com.br. Vamos lá. A razão de tudo. Todas as coisas vêm única e exclusivamente de Deus. Tudo vive por seu poder e tudo é para a sua glória. A Ele seja glória para todos sempre. Então, lembrando que a razão de tudo, o propósito de Deus de nos fazer, que nós não somos um acidente, que Deus realmente dirige a nossa vida, que você é um ser criado para ser eterno, que você deve enxergar a vida do ponto de vista de Deus e que a vida é uma atribuição temporária. Nós já falamos, você precisa entender que agora nesse capítulo, tudo que foi feito, tudo que foi elaborado, foi feito para a glória de Deus. Romanos 11:36, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. O Senhor criou todas as coisas para os seus próprios propósitos. Deus, quando criou, ele tinha o seu propósito. Provérbios 16:4. O Senhor fez tudo para um fim. Sim, até o ímpio para o dia do mal. Pastor, mas Deus fez o ímpio para o dia do mal. Quando nós vemos aí que Deus fez o ímpio para o dia do mal, é no sentido seguinte: quando Deus criou perfeito todas as coisas. O Lúcifer, Satanás, Deus criou ele perfeito. Mas ele decidiu a escolha, o livre-arbítrio, em ser mal. E aí não tem o que fazer. Deus criou também o ser humano para ser bênção, mas ele escolheu o mal. E hoje também não é diferente. Quando nós escolhemos ir para o caminho do mal, não tem o que fazer. Mas Deus deu ao homem a capacidade de escolher. É claro que também, se você escolhe ir para o mal, você vai ter as consequências, ou seja, a colheita daquilo que você vai plantar. Porque tudo que o homem semear, ele vai colher. Voltando aqui, tudo isso é para ele. O objetivo fundamental do universo é demonstrar a glória de Deus. Toda a criação é para a glória de Deus. E essa é a razão de tudo que existe, incluindo você. Você foi feito para a glória de Deus. Eu fui feito para a glória de Deus. Deus fez tudo isso para a glória dele. Não fosse a glória de Deus, não haveria nada. O que é a glória de Deus? A glória de Deus é o que ele é. É a essência da sua natureza, o peso de sua importância, o brilho do seu esplendor. Deus tem um brilho, seu esplendor, a sua glória, a demonstração do seu poder. Isso é a glória, ele é o poder, não existe outro como ele. É o ambiente da sua presença, está cheio da glória de Deus, está cheio da presença de Deus. Eu sei que essa glória está aqui agora, a presença dele está aí onde você está. A glória de Deus, aleluia. A glória de Deus é a expressão da sua bondade. Deus é muito bom. E de todas as suas outras qualidades, que nós temos, inclusive eternas. Onde está a glória de Deus? Basta você olhar em sua volta.
Tudo foi criado por Deus, reflete a glória dele. Tudo que foi criado, a natureza, os peixes, os mares, os oceanos, as montanhas, os céus, tudo nós refletimos a glória de Deus, de alguma forma. Vemos isso em toda parte, da menor forma de vida microscópica até a Via Láctea. Até aquele microscópio, aquele que a gente não consegue ver, aquele vírus, ok? Que a gente não consegue enxergar, a célula, tudo isso foi criado para a glória de Deus. E até mesmo a Via Láctea, que nós sabemos que nós conseguimos olhar os céus que nós temos aí, as estrelas, mas a dimensão é muito maior. Porque Via Láctea, onde está o planeta Terra, é um apenas. Mas existem outras centenas e milhares de Via Láctea, de galáxia. Então isso é maravilhoso, saber que tudo isso representa a glória de Deus. Na natureza, é o que nós estamos vendo aqui. A glória de Deus é a expressão da sua bondade e de todas as suas outras qualidades. Então aonde está a glória de Deus? Como eu disse, aqui, quando você vê o pôr do sol, é algo lindo, maravilhoso. Lá você consegue glorificar a Deus. Quando você vê as estrelas, você consegue glorificar a Deus. Quando você vê mesmo as tempestades, da maneira que é formado o seu poder, lá você consegue sim glorificar a Deus. A estação do ano que nós temos aí, né? O verão, o outono, a primavera, o inverno que estamos chegando. A criação dá ao conhecer a glória do nosso Criador. Na natureza aprendemos que Deus ele é poderoso. Aprecia a variedade, ele ama a beleza e é organizado, sábio e criativo. Deus é tudo isso. Então, Deus é poderoso, a glória dele, e é tão poderoso que ele tem a sua variedade. Deus não ficou só em uma coisa, ele tem uma variedade de coisas que ele fez, que ele formou, e isso mostra o que? O que ele realmente é. O seu amor, a beleza de Deus, ele é organizado para fazer as coisas, sabe? Ele é criativo. Então a Bíblia diz que os céus declaram a glória de Deus. Olha o Salmos 19, versículo 1. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Então os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Ao longo da história, Deus tem revelado a sua glória. As pessoas em diferentes ambientes, ele a revelou inicialmente lá no Éden, lá no jardim do Éden, ele revela a glória dele. Olha Gênesis 3:8. E ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim à tardinha, olha lá, Deus vinha para ali conversar com Adão e Eva. Que período? A parte da tarde, quando o homem ainda não tinha o pecado. Realmente não havia nada que o separava de Deus. Deus se manifestava na sua glória e vinha ali toda tarde para conversar com o homem. Que coisa linda! Deus também se manifestou a Moisés quando ele termina de fazer o tabernáculo que Deus tinha dado direção. Lá em Êxodo, capítulo 33, 18 ao 23, diz assim: Moisés te disse ainda: rogo-te que me mostre a tua glória. Respondeu-lhe o Senhor: eu farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o meu nome Jeová, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. E disse mais: não poderás ver a minha face, porque Moisés era ali íntimo com Deus, e ele queria ver a glória de Deus. Mas Deus falou: você não pode ver a minha face, porquanto homem nenhum pode ver a minha face e viver. Porque ele é santo, nós somos pecadores. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, aqui sobre a penha, ou seja, uma rocha, te porás. Quando a minha glória passar, eu te porei numa fenda da penha e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E aí, depois, quando eu tirar a mão, me verás pelas costas, porém a minha face não se verá. Olha a glória de Deus, é tão poderosa, que Deus falou assim: olha, não tem como o homem conseguir me ver, a minha glória, face a face, não aguenta, ele é fulminado. Então aqui tem uma rocha e tem uma fenda, tem uma brecha. Quando eu passar, e eu vou te avisar, que no momento que eu passar, você aí vai olhar, mas não a minha face, mas as minhas costas. Ali você vai ver a minha glória. Olha o poderio da glória de Deus, e Deus se manifestando a Moisés. Êxodo 40, quando Moisés termina de construir o tabernáculo, aí sim,
Levantou também as cortinas do átrio ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou o reposteiro da porta do átrio. Assim Moisés acabou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda da revelação. Deus veio ali sobre o tabernáculo, a tenda da revelação, através de uma nuvem. E a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Foi uma glória muito grande. De maneira que Moisés não podia entrar na tenda da revelação. Olha, a glória de Deus foi tão grande ali, naquele tabernáculo, que Moisés não conseguia entrar. Por causa da unção, por causa da santidade de Deus. Porquanto a nuvem repousava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, prosseguiam os filhos de Israel. E aquela nuvem continuou ali. Interessante que aquela nuvem estava ali no tabernáculo, e quando ela se levantava, a nuvem, todos viam, e não somente isso, e essa nuvem então, ela começava a prosseguir, a andar, entendeu? O povo via essa nuvem andando, e o que acontece? O povo tinha que desfazer todas as suas barracas, aquela coisa toda, e seguir, porque era a glória de Deus, a presença de Deus. Então prosseguiu os filhos de Israel em toda a sua jornada. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhava até o dia que ela se levantasse. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo e o fogo de noite. Olha que coisa linda, como é que veio a glória de Deus ali para o povo de Israel que tinha saído do Egito. A Bíblia fala que veio uma nuvem que cobria todo o povo de Israel ali no deserto. Essa nuvem impedia que o sol chegasse até eles. E à noite ela virava uma coluna de fogo, também impedindo que o inverno, o frio do deserto, viesse a castigar aquele povo. Mas também ela fazia com que iluminava todo aquele lugar onde estava o povo de Israel. Sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Olha que coisa linda, a glória de Deus estava ali, a Shekinah de Deus. Aleluia. 1 Reis 7:51. Assim se acabou toda a obra do rei Salomão. Agora, bem lá na frente, o rei Salomão, filho de Davi, ele constrói também o templo de Salomão. Algo maravilhoso, realmente algo espetacular. Nós temos uma réplica aqui em São Paulo, mas isso comparado ao original que Salomão fez, ainda que lá é muito bonito, de Salomão era superior. Mas, acima de tudo, não era somente a questão no sentido da arquitetura faraônica, aquela coisa toda. Mas sim, aquele lugar aconteceu algo tremendo. Fez para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas que seu pai Davi tinha consagrado, a saber, a prata, o ouro, os vasos, e os depositou no tesouro da casa do Senhor. Olha agora 1 Reis 8, do 10 ao 13. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor. Uma nuvem enche a casa do Senhor. Lembra daquela nuvem que estava com o povo de Israel lá no deserto, na época de Moisés? Essa mesma nuvem vem ali sobre o templo que Salomão constrói. Porque agora, ali também estava a glória de Deus. Olha aqui, de modo que os sacerdotes não podiam ter-se em pé. Voltando, desculpa. Então trouxe Salomão as coisas que seu pai Davi tinha consagrado. Aí sim, 1 Reis 8, do 10 ao 13. Sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de modo que os sacerdotes não podiam ter-se em pé para ministrarem. A glória de Deus foi tão grande que o povo não conseguia ficar em pé, por causa daquela situação que eles estavam vivendo. Porque a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. A glória de Deus encheu a casa do Senhor. Então falou Salomão: o Senhor disse que habitaria na escuridão. Certamente te edifiquei uma casa para a morada, assento para a tua eterna habitação. Olha que coisa linda. Deus se manifestando ali, a glória dele envolvendo naquele lugar onde Salomão tinha construído aquele templo. E quero dizer que a glória de Deus está aí onde você está agora. Também enchendo o teu coração de alegria, enchendo realmente a sua vida de esperança, esta glória maravilhosa. Mas ainda, nós temos no Novo Testamento agora. Depois, por meio de Jesus, essa glória também é revelada. João 1,14. E o verbo se fez carne. Ou seja, Deus se fazendo homem.
e habitou entre nós. Agora imagina, Deus se fazendo homem e habitando no nosso meio, nessa humanidade tão frágil, humanidade tão pequena. Agora Deus se fazendo homem na pessoa de Jesus, cheio de graça e verdade. Olha que coisa linda, cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória. Olha lá, vimos a glória de Deus, como a glória do unigênito do Pai. A glória de Deus estava sobre Jesus, porque afinal de contas ele é Deus. E agora por intermédio da igreja, Efésios 2, 21, 22, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Eu quero te dizer o seguinte, o propósito de Deus na nossa vida é algo muito mais profundo do que a gente imagina, porque no Velho Testamento, a nuvem de Deus, a glória de Deus veio ali no tabernáculo, feito pela mão do homem. Depois lá na frente, também quando Salomão constrói o templo, Deus vem, a nuvem, a glória de Deus vem sobre aquele lugar. Quando Jesus se fez homem, Deus se fazendo homem em Jesus, nós vimos a glória dele. Ali a glória de Deus em Jesus. Mas agora a igreja, eu e você, corpos humanos, ou seja, falhos, pequenos, cheios de defeitos, mas através de um arrependimento, de uma conversão genuína, agora essa glória vem morar dentro de nós. Que coisa linda. Olha o que ele está dizendo aqui, 2 Coríntios 4, 6 ao 7. Porque Deus que disse, das trevas brilhará a luz, é quem brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro. Ele está dizendo que nós somos vaso de barro. Mas Deus permitiu que essa glória viesse morar dentro desse vaso de barro, que sou eu, que é você, para que a excelência do poder seja de Deus e não da nossa parte. Então a glória é dele, o louvor é dele. Foi descrito essa glória de Deus como fogo consumidor, uma nuvem, um trovão, uma fumaça e uma luz brilhante. Olha Êxodo 24, 17, que simboliza essa glória. Ora, a aparência da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. Aqui, quando Moisés estava no monte, lá tendo a revelação dos 10 mandamentos, vinda de Deus, a Bíblia fala que aquele monte, ali, ele mostrava o quê? A glória do Senhor. E era como se fosse um fogo consumidor naquele monte. E os olhos dos filhos de Israel estavam contemplando essa glória. Êxodo 40, 34. Então a nuvem cobriu a tenda da revelação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Enche o tabernáculo. Salmo 29, 1. Tributai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, tributai ao Senhor glória e força. Olha lá. Então a glória do Senhor representa o quê? Realmente essa manifestação de força. Isaías 6, 3 e 4. E clamavam uns aos outros dizendo, santo. Aqui nós temos o quê? Os serafins, que o Isaías consegue ter ali uma revelação do Senhor, que estavam diante do Senhor, e dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A terra toda está cheia da sua glória. Então a glória de Deus está em todo lugar. É o que Isaías teve essa revelação. E as bases dos limiares moveram-se, e a voz que clamava, e a casa se enchia de fumaça, que era a nuvem. Isaías 6, 60, versículo 1. Levanta-te e resplandece, porque é chegada a tua luz, e é nascida sobre ti a glória do Senhor. Deus fala, se levanta, porque sobre ti está a glória do Senhor. Lucas 2,9. E um anjo do Senhor apareceu-lhe, e a glória do Senhor o cercou de resplendor, pelo que se encheram de grande temor. Então esta glória encheu ali aquele lugar que acabou trazendo temor. No céu, a glória de Deus fornece toda a luz necessária. Já pensou? A presença de Deus, que é a glória de Deus, fornece a luz necessária. Não precisa de sol, não precisa de lua. Aqui nós precisamos de sol, lua, não é verdade? Até para filmar aqui eu preciso da energia, entendeu? Para fazer isso. Mas lá no céu, a glória dele, por si só, ilumina toda a cidade. Olha o que a Bíblia fala aqui.
Apocalipse 21, 23. A cidade não necessita nem do sol, nem da lua, para que nela resplandeça, porque a glória de Deus a tem iluminado. E o Cordeiro é a sua lâmpada. Oh, aleluia! A luz de Deus, a glória de Deus ilumina toda a cidade. Então isso realmente é a glória de Deus. A glória de Deus é mais bem observada em Jesus Cristo. Ele é a luz do mundo. Lembra que ele disse? Eu sou a luz do mundo. Por isso que nós vimos a glória de Deus em Jesus. Esclarece a natureza de Deus. Graças a Jesus, já não somos ignorantes a respeito de quem Deus realmente é. A Bíblia diz, o Filho é o resplendor da glória de Deus. Jesus, ele resplandece a glória de Deus. Olha Hebreus 1:3. Sendo ele o resplendor da sua glória, ele quem? Jesus. E a expressa imagem do seu ser, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele sustenta tudo pela palavra. Lembra que ele disse lá no princípio, haja luz e houve luz? Somente a palavra. Ele, o poder de Deus, a glória de Deus é tão maravilhosa, por isso que Pedro diz, Senhor, a noite toda, não pegamos nada, mas sobre a tua palavra. Então, a palavra de Deus que ela fala, e é essa que eu estou usando aqui para falar com você, ela transmite a glória de Deus. E essa glória pode te envolver aí onde você está agora. Creia, em nome de Jesus. Voltando aqui, e a expressa imagem do seu ser, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo ele mesmo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Jesus veio, morreu, levou os nossos pecados, pagou o preço, o alto preço, mas ressuscitou, subiu ao céu e hoje está à direita de Deus. Oh glória! Ali junto, a glória de Deus, ele que também é o reflexo da glória de Deus. Jesus veio à terra de modo que pudéssemos entender completamente a glória de Deus. A gente antes conseguia entender, via nuvem lá na época do tabernáculo, também ali na construção do templo, a respeito da visão de Isaías, mas a glória de Deus mesmo a gente teve compreensão melhor quando a gente conseguiu entender Jesus, ver o reflexo de Deus em Jesus. Aquele que é a palavra tornou-se carne. Lembrando que Jesus é o verbo vivo que se fez carne. E viveu entre nós. Olha que coisa linda. Deus sendo humilde. Veio morar aqui entre nós. Ele não nasceu num palácio. Nasceu na casa de um casal simples, pobre, Maria e José. Quando nasceu não tinha nem sequer um bercinho. O lugar que colocaram foi uma cocheira de um animal. A manjedoura. Então Jesus viveu aqui sendo Deus numa simplicidade. Tem muita gente que realmente está vivendo aqui querendo ser Deus. Olha só a troca de valores. Por isso que Jesus chega lá agora na ceia e ele pega a bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. Pedro não entendeu. Não, Senhor não vai lavar meus pés. Não, Pedro, se você não deixar, você não tem parte comigo no meu reino. Ah, é assim, Senhor? Então lava meu pé, lava tudo. Não, Pedro, é só os seus pés. O que Jesus nos ensina aí, que ele sendo Deus, ele sendo o Senhor, era ele que deveria receber o lavar dos pés. Mas ele, na sua humildade, e ele então agora começa a lavar os pés dos discípulos, nos ensinando que nós também devemos ter essa humildade, para mostrar a glória de Deus, para que outras pessoas também sejam servidas e sendo abençoadas através daquilo que ele tem, que é o ministério da revelação da glória de Deus. Aleluia! Olha o que diz aqui. Vimos a sua glória, cheio de graça e de verdade. 2 Coríntios 4, versículo 6, a parte B. Diz assim, porque Deus que disse, das trevas brilhará a luz, é quem brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Através de Jesus, a glória de Deus veio sobre nós, em nosso coração, e a gente pôde contemplar também essa glória tão maravilhosa. Ele possui uma glória inerente a Deus, porque ele é Deus, ok? Então, ele quem? Jesus, possui a glória inerente igual a de Deus, porque ele é Deus. Faz parte da sua natureza e não há nada que possamos agregar à sua glória, acrescentar. Assim como seria impossível aumentar o brilho do sol. Tem como aumentar o brilho do sol? Não. Mas somos instruídos a reconhecer a sua glória, porque o sol também tem o seu brilho. Honrar a sua glória. Realmente sabemos disso. Declarar a sua glória. Nós falamos, olha, o sol brilha.
louvar até mesmo a sua glória, né? Porque graças a Deus que está aí todo dia. E refletir. Agora, isso no contexto de Jesus, nós também devemos fazer a mesma coisa. Reconhecer a glória de Jesus, honrar a glória de Jesus, declarar a sua glória, louvar a sua glória e refletir a sua glória e viver para a sua glória. O sol, ele tem um brilho, mas um dia esse brilho vai acabar, diz a Bíblia. Mas a glória de Deus, a glória de Jesus, não, ela vai permanecer para todo sempre. Olha 1 Crônicas 16, 24. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Não, João 14 primeiro. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Por quê? Porque Deus merece, nós lhe devemos toda a honra que pudermos dar. Uma vez que Deus fez todas as coisas, Ele merece toda a glória. Então é isso que você precisa entender. Por quê? Ou seja, por que essa glória? Porque Deus merece, ok? Nós lhe devemos, então, toda a honra que podemos dar. Então, se Ele realmente tem essa glória, e Ele é o Criador, Ele é o soberano, fez todas as coisas, desde o mais pequeno ali, né, que a gente não consegue enxergar, o microscópico, e fez também o universo, fez o homem, fez a natureza, os animais, fez tudo. Ele é o Criador. A Ele realmente toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Esse é o propósito de Deus, que a gente precisa entender, uma vida com propósito. Deus nos fez para dar glória a Ele. Você pode dar glória a Deus agora? Você pode enaltecer o nome dEle, porque Ele nos fez para isso, para glorificá-lo. Aleluia. Olha aqui, Salmo 66, 1 Crônicas 16, 24. Publicai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Então ele está dizendo, olha, publique entre as nações a sua glória. É isso que nós estamos fazendo, publicando a glória dele. Quando nós pregamos, quando nós fazemos a nossa live, quando nós anunciamos o evangelho através aí dos cultos que nós temos, seja presencial, seja através da internet. Salmo 66, 2, cantai a glória do seu nome, dai glória em seu louvor. 2 Coríntios 3, 18, mas todos nós com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Sabia que eu e você consegue sim refletir a glória do Senhor? Por quê? Porque no momento que entendemos o plano de Deus, reconhecemos que somos um pecador, nos arrependemos dos nossos pecados e convidamos então Jesus, que é o Salvador, que é o presente de Deus, para entrar em nosso coração. Ele entra, Ele perdoa, Ele purifica, Ele habita em nós e Ele coloca em nós o seu Espírito Santo, e aí sim conseguimos também fazer com que as pessoas vejam em nós a glória do Senhor. E Ele está dizendo aqui, todos nós, com o rosto descoberto, porque lembrando que Moisés, no passado, quando ele via a glória do Senhor, as pessoas, quando ele desceu do monte, ele teve que colocar um véu, porque as pessoas não conseguiam olhar para o rosto de Moisés, porque brilhava. Hoje, nós temos a oportunidade de contemplar a glória do Senhor através de Jesus e não precisar colocar esse véu. Porque o sangue de Jesus nos garante a vitória, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, o sangue de Jesus nos dá acesso até o trono da graça. E ele fala assim, somos transformados de glória em glória, de glória em glória. Cada dia há uma transformação. É algo que realmente Deus trabalhando em nossas vidas. É um transformar que vai acontecendo quando a gente lê a palavra, quando a gente ora, quando a gente louva. O Espírito Santo vai trabalhando. Quando você está assistindo essa live, o Espírito Santo está aí trabalhando de glória em glória, de glória em glória. Uma mudança, uma transformação genuína, tirando as arestas, tirando o pecado, tirando o orgulho, tirando muitas vezes os desejos carnais, tirando tudo aquilo que Deus não se agrada pelo poder de Deus. E ele ainda fala na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. A Bíblia diz, tu, Senhor, e Deus nosso é digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas. Olha lá em Apocalipse 4:11. Digno é, Senhor, nosso Deus e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder,
porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade existiram e foram criadas. Deus criou todas as coisas, então a Ele a honra, a glória, a força e o poder. Em todo o universo, somente duas das criações de Deus falham em glorificá-lo. Você sabia disso? Em todo o universo, somente duas das criações de Deus, que Deus criou, está falhando em glorificá-lo. Primeiramente, são os anjos caídos, que são os demônios. E nós, como pessoas, Deus criou o homem para a glória dele, mas a maioria dos homens não tem glorificado a Deus. A maioria do homem tem estado longe de Deus. Todo pecado basicamente consiste na incapacidade de dar glória a Deus. Quando nós vivemos no pecado, nós não temos condições de glorificar a Deus, porque nos tornamos imundos, nos separamos de Deus. Ou seja, amando qualquer outra coisa mais do que a Deus. Então, nós acabamos amando outras coisas do que a Deus. Então, aquela pessoa que ama outra coisa, um objeto ou qualquer outra situação mais do que a Deus, ele não consegue dar a Deus a glória. Ele não consegue. Porque Deus quer cada um de nós exclusivo para Ele. Não dá para servir a dois senhores. Não dá para servir a Deus e o dinheiro. Não dá para servir aos deuses, não. É só a Ele a honra, a glória, o poder e a majestade. Olha o que nós temos aqui. Recusar-se a dar glória a Deus é rebelião e arrogância, quando eu não quero dar glória a Deus. E quando eu realmente não faço isso, é como se eu estivesse me rebelando, como se eu tivesse um coração cheio de orgulho, arrogância. E foi este pecado, lembrando, que causou a queda de quem? De Satanás. Ele não quis dar glória a Deus. Ele quis tomar o trono de Deus. Ele se achou que era melhor do que a Deus. E aí ele caiu. E a queda foi feia. Bem como a nossa, ou seja, a do ser humano, no momento que o homem quis ser igual a Deus. Porque quando Adão e Eva estavam lá no jardim do Éden, Deus falou, não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal. E a serpente foi lá tentar a Eva depois. A Eva disse, não, o Senhor falou que não é para comer. E a serpente, que era o próprio diabo, usando ali, dizendo, não é bem assim. Deus não quer que você coma para você não ser igual a Ele. E aquilo lá entrou no coração de Eva, que comeu o fruto e deu para o seu marido. E aí o que acontece? Foi a queda, porque não deu a glória a Deus. Eu pergunto, você está dando glória a Deus? Através da sua vida, através da sua posição? Ou você muitas vezes também tem estado vivendo uma vida de pecado, e esse pecado não tem permitido você dar glória a Deus? Hoje é tempo de você se arrepender. Hoje é tempo de você cair em si, pedir perdão. Senhor, tenho errado, tenho falhado, mas eu quero dar a Ti a devida honra, a glória, porque o Senhor é santo, o Senhor é perfeito, e a Tua palavra diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. E você se arrependa aí de todo o teu coração, e Deus é misericordioso. Olha o que nós encontramos agora. A Bíblia diz, em Romanos 3, 23, todos pecaram e estão separados da glória de Deus. O pecado separa o homem da glória de Deus. Escute bem, se você está vivendo uma vida de pecado, não tem como glorificar a Deus. Então é necessário você abandonar o pecado, é necessário você se santificar para glorificar a Deus. E para a gente ir encerrando agora, finalmente, lembrando que eu estou fazendo hoje, vou fazer duas partes do capítulo 7, porque ele é muito extenso e tem muito conteúdo. E se a gente fazer todo ele, acho que a gente vai perder material, acho que não vale a pena. Então nós vamos fazer a parte 1, semana que vem nós vamos fazer a parte 2 do capítulo 7. E nós estamos falando que a razão de tudo, do propósito que Deus realmente nos formou, é para a glória dele. Então, na continuação, nenhum de nós tem dado a Deus toda a glória que Ele merece em nossa vida. Esse é o pior pecado. É o maior engano que podemos cometer, de não dar a Deus toda a glória. Entretanto, viver para a glória dele é a maior realização que podemos alcançar em nossa vida. Se você conseguir realmente glorificar a Deus, aleluia, realmente é a maior realização. Deus diz, aqui em Isaías 43, 7, a todo aquele que é chamado pelo meu nome, e que criei para a minha glória, e que formei e fiz.
Ele está dizendo, Deus, que Deus nos criou para a glória dele. Então, o objetivo nosso, a nossa razão, é para a glória de Deus. E devemos ter isso em mente, glorificar a Deus. Logo, esse deve ser o objetivo supremo de nossa vida. Como posso dar glória, então, a Deus? Jesus disse ao Pai, o Senhor criou todas as coisas para os seus próprios propósitos. Vou repetir. Como posso dar glória a Deus? Jesus disse ao Pai, o Senhor criou todas as coisas para os seus próprios propósitos. João 17,4. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Então, se você realmente aqui na terra viver uma vida com propósito, para completar aquilo que Deus te colocou aqui na terra para ser e realmente realizar, você vai conseguir glorificar a Deus através da tua vida. Logo, esse deve ser o objetivo supremo de nossa vida. Como posso, então, dentro dessa situação de glorificar a Deus? Jesus glorificou a Deus, cumprindo o seu propósito na terra. Qual é o propósito de Jesus aqui na terra? Vir a este mundo, morrer, levar os nossos pecados, morrer por nós. E ele cumpriu, ele foi até o fim. Então eu quero dizer para você que muitas vezes você diz assim, olha, eu posso servir a Deus, servir a Jesus até aqui. Mas a partir daí, não, eu não vou mudar não, eu não vou deixar isso não. Não tem como. Todo o meu corpo é convertido, mas a minha mão, não é esse o caminho. Você tem que ir até o fim. Senhor, é a tua vontade, é o teu querer, então eu vou fazer dessa forma em nome de Jesus. Voltando aqui agora, olha que coisa maravilhosa. Nós honramos a Deus da mesma forma. Qualquer coisa da criação glorifica a Deus quando cumpre o seu propósito. Os pássaros glorificam a Deus ao voar, ao gorjear, fazer um ninho, tudo isso está glorificando a Deus, conforme os planos de Deus. Mesmo a humilde formiga dá glória a Deus. Você sabia disso? Mesmo a pequena formiga consegue dar glória a Deus quando cumpre o propósito para o qual foi criada. Tudo que realmente Deus criou, e se realmente criou e faz aquilo que Deus designou, ela está glorificando a Deus. Deus fez as formigas para serem formigas e fez você para ser você. Ok? Irineu disse, a glória de Deus é um ser humano em plenitude de vida. Existem muitas formas de dar glória a Deus, mas elas podem ser resumidas nos 5 propósitos que ele estabeleceu para a sua vida. Passaremos o restante deste livro que nós estamos falando, esse livro do Uma Vida com Propósito. Você não está aqui por um acaso, do Rick Warren, entendeu? Estamos usando como base de estudo. Então, nós vamos trazer isso para você. E é importante você ver o seguinte, existem muitas formas de dar glória a Deus, mas elas podem ser resumidas nos 5 propósitos que ele estabeleceu para a vida. E nós vamos passar então o restante deste livro estudando detalhadamente, mas aqui vai ter uma visão geral. Nós damos glória a Deus ao adorá-lo. Adorar é o nosso primeiro dever para com Deus. Você tem que adorar a Deus. E nós o adoramos ao apreciá-lo. Quando você aprecia a Deus, quando você ama a Deus, quando você realmente se entrega a Deus, você está adorando. Ao nos orientar para adorá-lo, Deus está nos convidando para apreciá-lo. Quando Deus nos orienta, que o propósito nosso é para adorá-lo, ele está dizendo, é para que você realmente venha me apreciar. Deus deseja que a nossa adoração seja motivada por amor, ok? Ação de graças e alegria. Então nós devemos estar diante dele em adoração, o quê? Com um coração cheio de amor, um coração cheio de ação de graça. Obrigado, Senhor, obrigado pela vida, obrigado pelo teu propósito na minha vida, obrigado pelos teus planos, ok? E alegria não imposta, não é algo que Deus fez, que você é um robô. Você tem que fazer isso, pois não, Senhor, não. Isso é voluntário. Deus não nos fez para a gente servir a Ele por causa da questão que Ele quer como um robô, não. Ele quer que nós façamos isso voluntariamente e de todo o nosso coração. John Piper observa que é quando estamos mais satisfeitos com Deus que Ele é mais glorificado em nós.
Você está satisfeito com Deus? Que tem pessoas que nunca estão satisfeitas com nada, não é verdade? Está sempre reclamando, está sempre murmurando. Então, que você se satisfaça com Deus, apesar da luta, da dificuldade, dos problemas. Glorifica a Deus, exalta o nome dEle, porque Ele está no controle de todas as coisas. Adorar a Deus é muito mais que louvar, cantar e orar a Deus. É muito mais do que isso. É um estilo de vida que compreende apreciar a Deus, amá-lo e nos doar para sermos usados em seus propósitos. Deus está me usando agora no seu propósito, que é pregar o Evangelho. Deus pode usar você para você compartilhar esse propósito que nós estamos fazendo aqui agora, essa live, para que pessoas também sejam alcançadas e possam glorificar a Deus. Deus pode te usar. E quando você usa a sua vida para a glória de Deus, tudo o que faz pode se tornar um ato de adoração. Vou repetir. Quando você usa a sua vida para a glória de Deus, tudo o que faz pode se tornar um ato de adoração. Olha agora. A Bíblia diz: usem o seu corpo inteiro como instrumento para fazer o que é justo e para a glória de Deus. Olha Romanos 6,13. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado como instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus. Ele está dizendo: apresente a Deus como redivivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Então ele está dizendo: olha, não apresente o seu corpo para o pecado como instrumento de iniquidade, mas apresente o seu corpo como instrumento de justiça. Você é membro de Deus, você é uma pessoa revivida, ou seja, você estava morto espiritualmente e Deus fez você viver novamente. Damos glória a Deus ao amar o próximo que está com Cristo. Nós vamos fazer isso na segunda parte, então, do capítulo 7. Nós damos glória a Deus quando nós também amamos o próximo que está com Cristo. Eu quero que você, neste momento, feche seus olhos, se você pode. Vamos orar para que o Espírito Santo venha abençoar você e que realmente você entenda que no propósito que Deus tem para a sua vida, uma vida com propósito, foi isso que Ele nos fez. Dentre essa vida, Ele quer que você o glorifique. Então, que neste momento você glorifique a Deus através da sua vida, no altar, em santificação. Se você quer pedir perdão ao Senhor, venha pedir agora. Venha se arrepender, venha dizer: Senhor, eu quero viver para a Tua glória, para a Tua honra. Eu sei que a Tua glória está nesse vaso de barro. Eu não sou digno, eu sou indigno, mas eu sei que a Sua misericórdia é grande. Obrigado porque o Senhor tem se revelado a mim. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de mim. Obrigado porque a Tua palavra me conforta, a Tua palavra me renova. A Tua palavra me faz entender qual o Teu plano para comigo, qual é o Teu projeto. Obrigado porque eu sei que o Senhor me fez para a Tua glória e eu quero cumprir esse propósito. Eu quero Te glorificar de corpo, alma e espírito. Eu quero realmente viver uma vida que Te agrada, uma vida que realmente exalte o Teu santo nome. Em nome de Jesus, não deixe eu viver uma vida de pecado. Livra de cair em tentação. Livra, Senhor, ó Deus, de pecar. Livra, Senhor, de viver uma vida fora dos Teus projetos, mas que eu possa ser um canal de bênção, que eu seja luz por onde eu passar, porque Cristo habita em mim, a glória do Senhor está em Cristo, e Ele derramou sobre mim o Teu Espírito Santo, e esse Espírito Santo está aí, refletindo a glória do Senhor, por onde passarmos, as nossas palavras, o nosso gesto, o nosso jeito de viver, faz a diferença, e as pessoas conseguem sim contemplar a glória do Senhor através das nossas vidas. Deus venha realmente fazer esse propósito acontecer na nossa vida, para dar glória e honra ao Teu santo nome, porque o Senhor é digno de ser exaltado, de ser engrandecido, porque o Senhor é Deus, e fora de Ti não há outro. A Ti toda a honra, toda a glória, todo o poder e toda a majestade. O Senhor é digno. Nós Te amamos, nós Te adoramos na beleza de Tua santidade. Receba agora, Senhor, a nossa adoração. Receba, Senhor, neste momento, toda a glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você, que mais uma vez esteve conosco. Estivemos falando hoje no capítulo 7, e nesse capítulo que nós falamos a razão de tudo.
e que você possa estar compartilhando, curtindo, comentando. E gostaria até de dizer a você, como nós não estamos tendo culto presencial, se você, é claro, sentir no seu coração de nos ajudar com a sua generosidade, nós temos uma conta no Banco Itaú, que você pode fazer uma transferência, um TED, e o código é 341, você pode fazer esse depósito na conta da igreja, Igreja Batista Eolã, a agência é 0144, a conta é 17760-7 e o CNPJ 1646275/1000 ao contrário, -40. Deus abençoe você e em nome de Jesus, logo logo estaremos voltando para falar o capítulo 7, a parte B, em nome de Jesus. Um abraço no seu coração, fique com Deus e lembrando que unidos nós somos mais fortes. Compartilhe, vidas serão também impactadas para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe.